Vamos falar daquilo que parece um pouquinho óbvio, né? O que é o visual merchandising? Daria para resumir numa frase? Dá. Então vamos lá. É a somatória de multidisciplinas que usam da estética para compor a imagem de uma empresa no ponto de venda, com o objetivo de gerar vendas, gerar fluxo, implantar e implementar estratégias comerciais, construir e manter uma identidade. Até aí, não foi dito absolutamente nada desconhecido, né? Estamos no campo do tá tudo certo, visual merchandising é isso. E quais são as ações que também compõem o visual merchandising? São várias. Eu vejo de uma maneira muito simplista ele explicado através de vitrina, de decoração, né, de ambientação de loja, mas ele não é bem isso. Podemos dizer que as ações mais comuns do visual merchandising é store design, retail design, tanto faz, displayagem, desenvolvimento imobiliário, distribuição e coordenação de produto, estudo de planograma, criação de estandes, desenvolvimento de corners, uniformes, trabalhar para a indústria com trade marketing, criando ações como corners, novamente, vitrinas, espaços estratégicos dentro de pontos de venda de terceiros. E a mais clássica de todas, a que é mais conhecida, a mais popular, é a vitrina. Então, o visual merchandising, ele tem essas funções, entre outras, porque o mundo não para, as coisas não param de mudar. Com a nova tecnologia também existe o conceito do web vitrinismo, né? É esse merchandising digital que está surgindo. Isso nós vamos falar com muita calma, tá? Porque também se fala muito em merchandising na TV. Na TV nós vemos merchandising editorial, merchandising específico, tá? Isso é outra coisa. Então, quando se usa a palavra merchandising, se abre para várias possibilidades. Mas o merchandising eu também prefiro resumir de uma maneira bem diferente. O merchandising materializa conceitos. Conceitos estes que, no caso do varejo, engloba compra e marketing. O que a compra ou o departamento de estilo está desenvolvendo com toda a necessidade estratégica de comunicação e implementação que precisa ser feito sobre aquele produto, sobre aquela coleção, sobre um lançamento. Então nós temos aí uma um uma triade, né, compras ou estilos, marketing versus produto. Tudo isso para o cliente. Materializar conceito é dar forma e vida àquilo que foi pensado. Então, assim, vamos pensar numa grande confecção, numa grande marca, numa grife que trabalha com coleções. Quando essa coleção ela é iniciada, ela tem algumas temáticas que vão ser trabalhadas. Essas temáticas elas foram pensadas, elas foram pesquisadas, foi gasto muito dinheiro para que esses produtos fossem desenvolvidos, para que o marketing contratasse agências de publicidade para fazer campanhas diversas. E nós temos que juntar todas essas questões e materializar essas ideias. Principalmente, quem chuta a bola é o departamento de compra, é o departamento de estilo, porque eu tenho um produto e eu tenho que ter a habilidade de materializar tudo que foi pensado na compra, tudo que foi pensado na comunicação, no ponto de venda. Aí vem a questão de que nós, profissionais de visual merchandising, temos que ser profissionais completos em algumas áreas.
E por isso que nós falamos que nós usamos multidisciplinas, porque é uma profissão multidisciplinar. Não existe a mínima possibilidade de você ser um profissional que tenha a capacidade de gerir uma carreira. Eu não estou dizendo que você não seja profissional por causa disso, se não tiver todos esses conhecimentos, mas de gerir uma carreira sem alguns conhecimentos que vou citar agora. Comportamento do consumidor. Eu preciso o tempo inteiro, a todo momento, pesquisar, estudar, observar, participar de cursos, de palestras, de meeting. Eu preciso estar informada sobre o comportamento do consumidor, principalmente pela questão de que existem diversas gamas de consumidores para o mesmo produto. Nós pensamos que selecionamos os clientes, tá? Eles nos selecionam. E dentre eles, existem vários grupos. Precisamos conhecê-los. E eles mudam com muita facilidade, porque estamos vivendo a era da infidelidade. Então, o item é comportamento do consumidor. Segundo, eu preciso entender o mínimo possível de arquitetura. Arquitetura pela estrutura dos espaços internos de uma loja, arquitetura pela vitrina, né, para saber profundidade, entender aonde eu vou colocar a iluminação, pensar nela de uma maneira mais cenográfica, menos fixa. Eu não aguento ver quando o arquiteto pensa numa loja magnífica e deixa uma profundidade de 60 centímetros, 50 centímetros numa vitrina que é basicamente impraticável não poder trabalhar uma cenografia. Ou também coloca uma estrutura que é mármore, que é uma madeira de fundo, algo que eu não possa perfurar e usar. É importante entender isso, porque isso está ligado com o terceiro item, que é conhecimento e cenografia. A vitrina e a loja é como se fosse um palco. Eu tenho que mudar toda vez que for necessário e usar os mais distintos materiais. Então eu preciso conhecer muito profundamente cenografia. Cenografia você aprende em cursos de técnica cenográfica ou em o curso cenográfico. Eu aprendo fazendo artesanato? Também aprende, porque tem várias questões. A cenografia é um item muito importante. Não tem como eu não entender cenografia e querer fazer ponto de venda. Ah, mas eu mexo com a parte interna. Você pode até mexer com a parte interna. Mas pense que até a distribuição de um produto faz parte de um cenário do qual o objetivo é mostrar uma marca. Bom, o quarto item é que eu preciso entender de moda. Quando eu falo moda, não é só a moda vestimenta, vestuária, indumentária, não é só isso. Eu preciso entender de moda, é o que está acontecendo no mundo, quais são os novos hábitos, hã, quais são as ondas, né, que estão predominando. É lógico que eu preciso entender de moda. Eu preciso ir conhecer o mundo dos sneakers para poder trabalhar com tênis, eu preciso conhecer o mínimo sobre tendência, assistir os desfiles e entender o que está acontecendo. Mas quando eu falo de moda de uma maneira ampla. Moda é o que neste momento faz sentido e está ressonando na sociedade enquanto comportamento, e aí linkamos com o primeiro de novo, mas também enquanto gosto, né. Agora é a era da, ostentação. Ostentação é um fenômeno, né, o mas que não deixa de estar linkado à moda. Porque da mesma forma que eu tenho ostentação, eu tenho sertanejo acontecendo paralelo. E paralelo eu vou ter várias outras coisas, como pessoas extremamente, clássicas. Eu preciso entender o que está acontecendo no mundo. Eu preciso entender o que está acontecendo nas artes. Esse é o quinto item. Eu não posso não conhecer o mínimo de arte e trabalhar com visual merchandising. Primeiro, a arte
ela amplia a nossa mente, amplia o nosso repertório enquanto profissional. A arte, ela também faz parte de quase todos os movimentos cenográficos que nós trabalhamos, tá. Isso eu estou falando de uma maneira bem superficial. Eu preciso entender de comunicação, comunicação amplamente, porque é muito importante vocês saberem que o visual merchandising, ele está sobre um guarda-chuva, sob um guarda-chuva, que é o marketing. E o marketing tem diversas ferramentas. Ele tem a mídia para trabalhar, ele tem estratégia comercial para implementar, ele tem desenvolvimento de produto, ele tem pesquisas para fazer e ele precisa comunicar produto. Uma das comunicações é o visual merchandising. Não é a única, não é a principal e não é nela que se encerra tudo, mas ela está sob sob o guarda-chuva do marketing. Eu preciso entender de comunicação. Quando eu falo entender sobre comunicação, eu preciso ler sobre o assunto. Eu preciso ler um pouco sobre neurolinguística, por exemplo. Eu preciso ler sobre psicologia. Eu preciso ler sobre todo o movimento de comunicação. Por exemplo, Nuno Cobra tem excelentes livros. Comunicação é importante. Eu preciso entender também como um item fundamental, quase que predominante, sobre circulação. Circulação externa e interna. Circulação da rua, aonde está localizada a loja, circulação do corredor, sua vizinhança e como o cliente se aproxima. Se é lateralmente, se é frontalmente, se tem uma escada rolante, se ele sobe ou desce. Qual é a primeira entendimento circulatório que ele tem na área externa? O transeunte. E preciso entender de circulação interna. Qual é o caminho que eu quero que esse cliente faça? Se o meu mobiliário é grande, é pequeno, me dá muito espaço, me dá pouco espaço, eu preciso entender como o meu cliente tem a sua dinâmica dentro da loja. Já falando em dinâmica, é muito importante entender a dinâmica do varejo. A dinâmica do varejo, ela sofre das mais diferentes influências externas, que podem ser, por exemplo, econômicas, o sobe e desce do dólar, ter ou não inflação, questões políticas, questões de moda, né. Então, assim, uma atriz aparece dizendo que detesta uma cor, e essa atriz é a mocinha da novela, de repente eu tenho uma coleção toda naquela cor amarela, por exemplo, e aí para de vender. E isso aconteceu de fato, nós temos um case, tá. E esse case, quando eu falar sobre cores, nós vamos falar uma novela da década de 70, onde a atriz dizia que detestava lilás ao ganhar um vestido lilás. Só que o mercado naquela época não tinha essa capilaridade, essa diversidade, e tinha muita roupa lilás, no no varejo para vender. As pessoas simplesmente deixaram de comprar, porque a Beth Faria se sentiu ofendida com o tal vilão, que na verdade era o homem que ela era apaixonada. Tanto que precisou voltar à cena, ter uma outra cena no futuro, ela dizendo que na verdade foi uma pirraça e que ela adorava Lilás e que amava ele, que o vestido era maravilhoso. Ponto. Então entender a dinâmica de varejo é entender tudo o que acontece. Ele está dentro do mundo, ele não é isolado. E o que acontece na China vai refletir diretamente no Brasil. O que acontece no mercado cambial também. O que acontece no desenvolvimento de nova tecnologia vai diretamente refletir o varejo. E com o advento da internet, muda-se muita coisa. Entender a dinâmica do varejo. O varejo é vivo, o varejo ele não para, e o que hoje é uma verdade, amanhã pode ser uma mais completa mentira.
ok? Eu não posso, e vamos falar nesse caso, de uma informação que faz parte das multidisciplina, se quer trabalhar para uma empresa e fazer qualquer trabalho para ela sem ter total conhecimento sobre o produto. Então eu não posso expor uma batedeira sem conhecer as qualidades que ela tem, os concorrentes dela, quais são as intenções de compra, quais são as funcionalidades dela para o cotidiano de quem o compra, por que as pessoas compram esse produto, o que é essa marca, qual o market share dela. Eu preciso entender sobre o produto, senão tudo que eu estou fazendo vai por água abaixo. Eu preciso entender de luminotécnica. Dizem que vitrina só está pronta, e eu também concordo, quando as luzes se acendem. Mas a grande verdade é que o espetáculo, como todo, a loja como toda, está pronta para a venda quando tudo se ilumina. O entendimento de luminotécnica, eu não estou dizendo para ninguém ser eletricista. Não estou dizendo nem para que vocês se tornem luminotécnico, que é um curso bem específico. Mas o entendimento mínimo eu preciso ter. Eu preciso entender sobre gestão. Gestão, ou seja, administração. Tanto entender como funciona a administração dessa marca que eu estou trabalhando, para quem eu estou trabalhando, como entender de gestão para gerir a minha própria carreira, para gerir meu próprio ateliê, para gerir meus próprios negócios. Que aí gestão vai envolver logística, finanças, orçamentos para cliente, pessoas. É uma série de elementos que compõem a administração. Bom, essas multidisciplinas são básicas. E também estou falando de maneira muito rasteira, muito superficial sobre elas. Pense numa grande lagoa, aonde eu estou falando só sobre aquela lâmina d'água que você está enxergando, porque é muito mais profundo cada item desse que eu acabei de falar. E é tão importante quanto tudo que eu acabei de falar, entender um pouco da transdisciplina, que nada mais é que transcender o conceito da disciplina para apropriar dessas técnicas para uma loja. Eu me aproprio da técnica, por exemplo, de arquitetura, não porque eu quero ser um arquiteto ou porque eu vou edificar. Porque eu tenho que entender que uma loja, ela muda a cada 5 anos, no máximo. Eu me aproprio de técnicas de arquitetura e vou adaptá-las ao universo perceptivo de um cliente. Então, de repente, eu não preciso trabalhar com uma madeira extremamente cara, eu posso trabalhar com uma madeira com revestimento igual à madeira cara. Ou não, ou trabalhar com materiais nobres, depende muito do tipo de negócio. Por isso que é importante entender sobre administração, sobre o cliente, tá? Porque, assim, eu não posso, no mundo do luxo, desprezar algumas técnicas que são fundamentais, como se é vidro, é o melhor vidro, né, que seja o diamond, que não risca, mas se eu estiver trabalhando no mercado uma grife, e grife não é luxo, vamos entender bem isso. Se eu estiver trabalhando com uma grife ou uma loja um pouco mais, menos sofisticada, eu posso trabalhar com vidro mais barato. Então, por que eu disse isso? Porque eu só consigo entender essa questão se eu ir além, se eu transcender a informação que eu tenho a priori sobre os conceitos necessários para ser um profissional de visual merchandising. Ser um profissional de visual merchandising é, acima de tudo, ser um cidadão do mundo. Não tem por onde escapar. Eu posso ser auxiliar, eu posso ser um vitrinista que trabalho por bico, que eu posso fazer da minha vida só uma vida de pequenos trabalhos. Agora, se eu trabalho para uma grande empresa, dou consultoria para uma grande empresa,
a minha empresa, o meu ateliê, ele faz a gestão de grandes marcas, é o mínimo que eu tenho que saber, ok? Vamos estudar? E isso só depende de vocês. Infelizmente, por mais que eu fale aqui, que vocês procurem ler isto, né? Tudo isso depende de algo que se chama dar o máximo da sua potencialidade. Nunca se contentar com nada que você fez, porque o seu melhor trabalho é o que está por vir. Porque o que você acabou de entregar, ele poderia estar sempre melhor. Visual merchandising é isso e muito mais. Falamos um pouquinho sobre ele, né? Nenhuma novidade? Passe alguma informação caso vocês queiram escutar mais. Mas sobre cada um que eu disse, vamos descortinando com o tempo. Abraço a todos.